Então vamos iniciar hoje a leitura do Pequeno Príncipe. Eu só peço para vocês que antes de vocês assistirem a esse vídeo, assistam primeiro o contexto da obra, tá bom? Tem um vídeo lá que eu coloquei para vocês e depois vocês vêm para esse, combinado? Vamos lá, capítulo número 1. Quando tinha 6 anos, vi uma vez uma figura magnífica em um livro sobre a Mata Virgem, que se chamava Histórias Vividas. Representava uma jiboia que engolia uma fera. Eis aqui a cópia do desenho. Olha lá a jiboia devorando a fera. O livro dizia: as jiboias engolem suas presas inteiras, sem mastigá-las. Logo não podem mover-se e dormem durante os 6 meses da digestão. Imagina engolir inteiro, né, gente? Que coisa! Refleti muito sobre as aventuras na selva e então consegui traçar com um lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Olhem aí o desenho dele. Mostrei minha obra-prima aos adultos e lhes perguntei se o meu desenho os assustava. Responderam: por que um chapéu haveria de nos assustar? Meu desenho não representava um chapéu, e sim uma jiboia que digeria um elefante. Desenhei então o interior da serpente a fim de que os adultos pudessem compreender. Eles sempre precisam de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Olhem aí o desenho 2, a jiboia, né? E o elefante dentro dela. Os adultos me aconselharam que deixasse de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e que me interessasse um pouco mais por geografia, história, cálculo e gramática. Assim foi que, com 6 anos de idade, abandonei uma magnífica carreira de pintor. Estava desanimado com o fracasso do meu desenho número 2. Os adultos nunca compreendem nada por si mesmos, e é cansativo para as crianças ter que lhe dar sempre explicações. Então, tive que escolher outro ofício e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco por todo o mundo. É verdade que a geografia me serviu muito. Ao primeiro golpe de vista, estava em condições de distinguir a China do Arizona. É muito útil se a pessoa se perde durante a noite. Tive, assim, no curso da minha vida, múltiplos contatos com muita gente séria. Vivi muito com os adultos. Vi-os de muito perto, e isso não contribuiu para melhorar minha opinião sobre eles. Quando encontrei algum que me pareceu um pouco lúcido, fiz a experiência com meu desenho número 1, que sempre guardei. Queria saber se era realmente compreensivo, mas sempre me respondia: é um chapéu. Então, não lhe falava nem de jiboias, nem de selvas virgens, nem de estrelas. Colocava-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E o adulto ficava muito satisfeito de ter conhecido um homem tão razoável. Então, percebam aí, né? No capítulo número 1, ele reflete um pouco aí sobre essas questões do adulto, né? Que nem sempre compreendiam o que ele fazia. E aí, ele desistiu de desenhar e tudo mais e se tornou um piloto de avião, certo? Esse é o nosso piloto. Vamos ver o que vai acontecer agora no capítulo 2. Vivi assim, sem ninguém com quem falar verdadeiramente, até que, há uns 6 anos, tive um problema no meu avião no deserto do Saara. Alguma coisa quebrara no motor. E como não viajavam comigo nem mecânico, nem passageiros, me dispus a realizar sozinho um concerto difícil. Era para mim uma questão de vida ou morte. Tinha água para beber apenas para 8 dias. A primeira noite, dormi sobre a areia a 1000 milhas de toda a terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago sobre uma balsa no meio do oceano. Imaginem, pois, minha surpresa, quando ao amanhecer despertou-me uma vozinha estranha que dizia: por favor, desenhe-me um carneiro. Hein? Desenhe-me um carneiro. Levantei-me de um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um homenzinho extraordinário que me examinava gravemente. Eis aqui o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Aqui o retrato na página ao lado, né? Mas seguramente meu desenho é muito menos encantador que o modelo. Não por minha culpa. Os adultos me fizeram desistir da minha carreira de pintor quando tinha 6 anos. E só tinha aprendido a desenhar as jiboias fechadas e as jiboias abertas. Olhei, portanto, a aparição com os olhos arregalados pelo assombro. Não esqueçam que me encontrava a 1000 milhas de toda a região habitada, gente, olha isso.
Além disso, o homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não tinha em absoluto a aparência de um menino perdido no meio do deserto, a 1000 milhas de toda a região habitada. Quando por fim consegui falar, disse-lhe: "Mas o que você faz aqui?" Repetiu então, muito suavemente, como se fosse uma coisa muito séria: "Por favor, desenhe em mim um carneiro." Quando o mistério é muito impressionante, não é possível desobedecer. Por absurdo que me parecesse, a 1000 milhas de todo lugar habitado e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Lembrei, então, que havia estudado principalmente geografia, história, cálculo e gramática, e disse ao homenzinho, com um pouco de mau humor, que não sabia desenhar. Ele me contestou: "Não importa, desenhe-me um carneiro." Como jamais havia desenhado um carneiro, fiz um dos únicos desenhos de que era capaz de fazer, o da jiboia fechada. Fiquei espantado quando quando ouvi o homenzinho que me respondia: "Não, não quero um elefante dentro de uma jiboia." Lembram lá que ninguém nunca conseguiu enxergar isso no desenho dele? Agora esse príncipezinho que apareceu conseguiu ver, olha só que legal. Então esse príncipe, ele é realmente uma pessoa diferente, né? Com um olhar diferente sobre as coisas. Uma jiboia é muito perigosa e um elefante muito grande. Em minha casa, tudo é pequeno. Preciso de um carneiro. Desenhe-me um carneiro. Então desenhei. O homenzinho olhou atentamente e logo disse: "Não, este carneiro está muito doente. Faça outro." Eu desenhava. Meu amigo sorriu amavelmente com complacência. "Vê, não é um carneiro, é um bode. Ele tem chifres." Refiz então outra vez o meu desenho, mas ele o devolveu, como fez com os anteriores. "Este é velho demais. Quero um carneiro que viva muito tempo." Então, impaciente e como tinha pressa para começar a desmontar o meu motor, rabisquei este desenho e lhe expliquei: "Esta é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela." Fiquei realmente surpreendido ao ver iluminar-se o rosto do meu jovem juiz. "É exatamente como eu queria. Crê que este carneiro precisará de muito capim?" "Por quê?" "Porque em minha casa tudo é muito pequeno." "Certamente será suficiente." Eu lhe dei um carneiro muito pequeno. Ele inclinou a cabeça sobre o desenho. "Não tão pequeno. Veja, ele dormiu." E foi assim que conheci o Pequeno Príncipe. Então ele fez vários desenhos ali de carneiro, né? E nenhum estava de acordo com o que o príncipezinho queria. Quando ele desenhou a caixa e falou que o carneiro estava lá dentro, né? Olha a imaginação do príncipezinho. Ele acreditou nisso, ele até viu o carneiro dormindo agora no final, né? E foi do jeito que ele queria, do jeito que ele esperava. Porque a casa dele parece que era uma casa pequena e que não tinha tanto capim assim para alimentar. Então ele precisava de um carneiro que fosse adequado à situação que ele estava. Certo? Agora, no capítulo número 3, eles vão começar a se conhecer um pouco mais, saber de onde que um veio, o que está fazendo ali, vai ter algumas perguntas nesse sentido. Vocês vão ler agora na casa de vocês, galerinha, o capítulo 3, 4 e 5, combinado? E na próxima aula eu volto com a leitura no capítulo 6, tá bom? Então façam a leitura direitinho e a gente vai conversando sobre ela, tá bom? Um beijo e boa leitura para vocês.